Boa noite, classe do terceiro, né? Esse módulo eu vou dar para vocês enfermagem domiciliária e enfermagem saúde pública, tá? A gente vai começar com saúde pública, tá? É a minha área de atuação e minha especialidade, porque eu sou especialista em saúde da família, que faz parte da saúde pública, tá? Eu gosto muito dessa parte. Espero que vocês gostem também, tá? Saúde pública, o que é, né? A saúde pública, gente, ela é a porta de entrada para tudo. Desde doenças novas, como a gente viu da Covid, né? A doenças antigas, como hanseníase, que é a lepra, tuberculose, tá? Rastreamento de doenças como hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade, que também é tido hoje em dia como, né, um fator grave de saúde pública, tá? Então, a saúde pública é a saúde primária, né? Aquelas lá dos postinhos, né, que vai receber o paciente. E o que ela faz? A saúde pública, geralmente, a gente trabalha com prevenção e promoção, tá? A gente vai ver por quê. A promoção é a promoção da saúde. Como que a gente informa as pessoas para que elas não fiquem doentes, tá? O que fazer para não adoecer? E a prevenção são medidas mesmo de prevenção, como vacinação, quando quebra a cadeia de transmissão, né, de doenças que a gente vai ver, né, de acompanhamento, por exemplo, de pessoas hipertensas, pessoas com diabetes, para que essas doenças não evoluem para coisas incapacitantes, tipo amputação, perda da função renal, ou seja, perda dos rins, né? Que ela fica ligada a uma máquina de hemodiálise, tá? Então, a gente faz a vacinação nas crianças, em adultos, para que não ocorra surtos, epidemias e pandemias, tá? Lembrando que surto é locais isolados, epidemia é quando ela começa a se espalhar numa cidade, por exemplo, ou estado, né, ou em nível de um país só. E pandemia quando é o que a gente está vendo do Covid, que vai pegar vários países, tá, em nível mundial. E qual o papel do técnico de enfermagem na saúde pública? É isso, né, estimular a promoção da saúde, fazer palestras em escolas, fazer campanhas extramuros. O que é campanha extramuros? Extramuros, professor? Quando tem campanha de testagem rápida de HIV, sífilis, Covid, hepatite B, hepatite C, a gente tá lá. Fazer campanha de vacina na rua, tá? Estimular uma caminhada, tá? Hábitos saudáveis de vida, tá? Então, vocês estão presentes em tudo. Vocês são a equipe técnica da atenção básica, tá? Vocês fazem parte ali da equipe técnica, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, dentista, tá? Então, o papel de vocês é igual ao nosso: promover a saúde e prevenção de doenças e agravos de doenças, assim como a reabilitação, tá? Quando vem pra gente uma pessoa que ficou doente, ele abriu ferida, então a gente vai fazer a reabilitação daquela ferida. Então a gente faz tudo e também estamos ali se o paciente adoecer, porque ele vai adoecer, pode ser de dengue, pode ser de Covid, HIV, sífilis, né? A saúde pública vai estar ali para cuidar dele, assim como vocês, tá? Mas primeiro a gente vai conhecer um pouquinho do processo de saúde e doença, ok?
A gente tem certos conceitos de saúde, né? Pra gente estar saudável, a gente não ter doença, ou seja, a ausência de doença. A doença é a perturbação fisiológica do nosso sistema, né? Quando a gente tá doente, a gente não fica bem, né? Já para a Organização Mundial da Saúde, né? A saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, ou seja, eu tenho que estar bem fisiologicamente, mentalmente e socialmente bem, tá? Porque se eu estou socialmente bem, geralmente física e mentalmente eu também estou. Porém, não é todos os locais que a gente vê isso, né? O Brasil mesmo tem diferenças sociais muito grandes. O Sudeste é mais rico, a gente tem um pouquinho mais de recursos, e a gente vê que no Nordeste, né, parasitoses que aqui, né, as crianças são medicadas desde cedo, lá a parasitose é uma coisa que não é tratada, né, porque falta recursos. Então a gente vê aquelas crianças com os bracinhos e com as perninhas bem finas e aquela barriguinha aumentada de verme, né? Já no dicionário Aurélio, saúde é o estado do indivíduo cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham em situação normal, ou seja, é a mesma coisa que a OMS traz, né? Conceito de saúde. Porém, né, pela 8ª Conferência Nacional de Saúde, que precedeu a formulação do SUS, Sistema Único de Saúde, lá está escrito que saúde é resultante das condições de alimentação, educação, renda, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra, acesso a serviços de saúde, resultado de formas de organização social de produção, as quais podem gerar profundas desigualdades nos níveis de saúde. Sim, tá? Conforme eu falei para vocês, se a gente está socialmente inserido num espaço que a gente consegue ter alimentação, educação, lazer, a gente consegue se tratar melhor, se cuidar melhor e não adoecer, né? Então, o processo saúde e doença engloba tudo isso, ó, fatores sociais, psicológicos, ambientais, educacionais, culturais, econômicos, políticos, ecológicos e genéticos, tá? Por quê? Tudo isso aqui vai interferir no processo de saúde e doença, né? Porque se, né, algum fator ele estiver desequilibrado, a gente pode desencadear o processo de doença, né? Seja ele genético, se eu tenho predisposição genética para alguma doença, social, que me falte algo para comer e minha imunidade abaixe, psicológico, né? Se eu não estou bem, eu posso adoecer, ambientais e educacionais, né? Culturais, políticos, que a política infelizmente envolve a economia, o que vai envolver também os nossos recursos. A gente está vendo que os nossos recursos estão cada vez mais finitos, até para a alimentação, né? Aí a gente conceitua doença e qualidade de vida. A doença, né, é uma sinal de alteração do equilíbrio ao meio ambiente, produzido por transformações produtivas, territoriais, demográficas e culturais. Então, a doença ela pode advir de algum desequilíbrio, né, do homem ambiente ou com ele mesmo, né? Faltou alguma coisa, algum alimento, ou no ambiente se inserir um vírus, né, circulante. Nem vou falar de Covid, vou falar até de febre amarela, né, que um ano atrás tivemos epidemia aqui no estado de Minas Gerais e São Paulo, e tivemos vacinação em massa também, né? E qualidade de vida, né? Qualidade de vida é resultado da adequação das condições socioambientais às exigências humanas. As exigências humanas
tipo, mínimas que a gente vai ver. Que não falte alimento, né? Não falte o lazer, que a gente precisa também descansar o nosso psicológico, né? E a gente tem uma qualidade de vida para que a gente não adoeça, tá bom? Aí temos as teorias de processo de saúde e doença conforme o tempo, né? Temos a teoria causal, né? O que provoca a doença, né? Sempre foi importante, e é importante, né? Identificar a causa, né? Da doença para a gente conseguir um diagnóstico, um tratamento dela, né? Por exemplo, o que causa, por exemplo, a leptospirose? Muito ratos no ambiente urbano que estejam contaminados, né? E, por exemplo, com chuva, né? Se a pessoa tem um machucado aberto e essa bactéria vai entrar e vai infectar. Isso é um exemplo, tá? Quando a gente identifica a causa, a gente também consegue evitar a doença, né? A gente tá tendo muito caso de leptospirose. O que acontece? Então, a gente vai ver onde que tá, onde tem muito rato, né? Pra gente eliminar a fonte, que seria os ratos, para que a doença não se propague, né? Aí, assim, a gente quebrar a cadeia de infecção. Vou dar outro exemplo para vocês. Apesar que mais para frente eu vou exemplificar de novo, porque eu falo muito na cadeia de transmissão, tá? A cadeia de transmissão do Covid, por exemplo, agora que a gente está vacinando o hospedeiro suscetível. Então, a vacina, a hora que o vírus entrar, vai encontrar os soldadinhos prontos. Antes a gente não tinha a vacina, né? Então a gente tinha hospedeiros suscetíveis, todos nós no caso. E como que a gente estava quebrando a cadeia de infecção, né? Ficando longe, porque a porta de saída é a boca e a entrada também são as vias aéreas, né? Nariz e boca. Ficando longe, 1,5, 2 metros, né? Lavando sempre as mãos para não levar na boca, no olho. Então era assim que a gente estava quebrando a cadeia de infecção. Então a gente precisa conhecer a doença, conhecer como a gente se infecta, para conseguir de vários modos, depois eu vou explicar melhor isso para frente, como quebrar a cadeia de infecção e não ter surtos, epidemias e pandemias, ok? Porém, cada momento histórico da humanidade trata doenças de forma diferente. Então, a gente vai dar uma olhadinha como cada tempo trata a doença, tá? Na sociedade primitiva, lá quando a gente se conhece por homem, né? O homem, geralmente, eles achavam que o homem era um receptáculo. E a causa era mística, né? E a intervenção seria mística também. Por exemplo, se alguém adoecia, era por conta que ele tinha feito algo que os deuses não gostavam, né? E ele estava sofrendo as consequências desse ato. Então, a intervenção teria que ser mística também. Então, não tinha uma intervenção, né? Apesar, lá no começo, né? Eles achavam que era tudo místico, que tinha que ter intervenção divina, senão morria mesmo, tá? Já na antiguidade, o homem ele é considerado como ativo. E a causa era o desequilíbrio com os elementos da natureza, o que não estava errado. Porque se ele adoecia, é porque o meio ambiente propiciava esse adoecimento, né? Só que a intervenção por eles era o restabelecimento do equilíbrio energia,
tá? Aqui não teve aquele empirismo de observação, tentativa, observação, análise e tentativas, né? Por enquanto. A intervenção ainda, por exemplo, se ele tivesse ficado doente por ter ido na mata, ter mexido com alguma coisa, eles achavam que se fosse lá e voltasse tudo normal, ou que ele tomasse algum chá daquela parte que ele mexeu, ele ficasse bom. Às vezes acontecia de melhorar, às vezes morria, porque às vezes já era um veneno e restabelecendo o equilíbrio não era suficiente, né? Já na época dos assírios, né? Porque lá na história tivemos muitas sociedades, né? Elas vinham, dominavam as outras. Elas tinham o mesmo pensamento da sociedade primitiva, né? Sempre a intervenção era mística, ou seja, através dos deuses. Já na Grécia, a gente já tem um empirismo, né? Hipócrates, que ele é considerado pai da medicina, ele já começa com a sua observação empírica, ou seja, quando alguém adoecia, né? Ele começava a notar sintomas que eram parecidos e utilizando ervas, né? Para ver o que melhorava, o que não melhorava, e ia fazendo isso com anotações, né? Então ele observava, né, as causas, o que as pessoas sentiam, utilizava o que ele tinha em mãos, ervas, né? Naquela época era mais ervas que eles tinham, e viu o que ajudava e o que não ajudava, o que fazia efeito, o que não fazia efeito, e ia desse jeito, né, anotando os seus achados clínicos, né, para se tivesse outras vítimas, né, ou pessoas com mesmos sintomas, ele já conseguir ter uma intervenção, como é que eu posso falar? Uma intervenção que conseguiria salvar aquela pessoa, né? Isso ele foi vendo, né, de vários casos. Então, por isso que ele é considerado o pai da medicina. Porque tudo que ele foi fazendo, ele foi anotando, né, e deixou registros, tá? Na Idade Média, lá por 1500, né, o homem, de novo, é um receptáculo. A causa é mística e intervenção religiosa. Lá tudo que era praga, tudo que era doença, era um castigo de Deus por ele não ter cumprido as regras religiosas daquela época, tá? Então a ciência na Idade Média ficou às escuras, porque na Idade Média tudo era por conta que você não obedecia às regras divinas. Então Deus, né, te castigava com doença, e se você se arrependia realmente, né, você seria curado. O que a gente sabe que hoje não é isso, né? Porém foi uma época obscura para a ciência, né? Já no Renascimento, quando há migração da população rural às cidades, a gente tem a teoria do contágio, né? Mas por quê? Porque muitas pessoas saíram dos feudos, né, da Idade Média, e foram indo para cidades onde tinha emprego. Não foi uma urbanização controlada. Então, eram casas em cima de casas, sem redes de esgoto, tudo a céu aberto, né? A causa aqui era os miasmas, condições sanitárias ruins, tá? Por quê? Era xixi, cocô, esgoto, tudo correndo nas ruas, né? E as pessoas não tinham como fazer a higiene correta. Então, doenças como cólera,
e doenças gastrointestinais que levam à desnutrição e morte eram muito constantes. E a intervenção ali, né, utilizando o empirismo, ou seja, a observação, era cuidar do ambiente, tá? Por isso que hoje em dia a maioria das cidades, pelo menos do interior, segue regras, né, de urbanização controlada, né? A gente tem bairros aqui na cidade, eles são planejados com infraestrutura de água, esgoto, né? Com reservatório de água já incluído, que é lei, tá? Antigamente não, né? Era casa em cima de casa, várias famílias morando no mesmo. Aqui no Brasil chamavam-se cortiços, né? Lá na Europa foi assim, seria um cortiço também, mas eu não lembro o nome. Eram muitas pessoas vivendo muito perto umas das outras, e quando adoecia de tuberculose, cólera, né, aí todo mundo dava surtos e muitas pessoas morriam nessas comunidades, tá? Um exemplo disso são as favelas hoje, que elas crescem desorganizadamente, o esgoto a céu aberto, né? As unidades básicas ali não dá conta de tratar, apesar que sabem das condições sanitárias ruins, porque a intervenção é cuidar do ambiente, é sanitizar o ambiente, né? Já na Revolução Industrial, a gente tem a medicina social, né? Já tem uma estrutura social um pouco mais adequada, né? Que tentou-se começar a fazer os esgotos cobrir, né? Porque a intervenção foi alterar a estrutura social, né? Dar meios para eles não perderem os operários que precisavam. As grandes indústrias agora precisavam de muita mão de obra e não podia perder para doenças que a gente sabia que com higiene e intervenção pública, né, conseguia quebrar a cadeia de transmissão das doenças, né? Então começou a medicina social, cuidar mesmo da saúde, né, e da estrutura social das cidades. Aí depois disso, da Revolução Industrial, né, que impulsionou a descoberta do microscópio, né, porque só assim a gente descobriu as bactérias, né, porque as bactérias a gente não consegue vê-las, elas são microscópicas, né, e com o avanço da tecnologia ocorreu o avanço da biologia, né? E depois que veio o microscópio, aí a gente viu que os bichinhos, eu falo bichinho, mas são micro-organismos, tá? Vírus, bactérias e fungos, né? Eram responsáveis pelo adoecimento das pessoas, né? Isso veio, a descoberta das bactérias, de uma pesquisa de Pasteur e Koch, né? Que eles descobriram que os micróbios, micro-organismos, eles que causavam a maioria das doenças transmissíveis, a maioria, tá? Porém, aqui, depois que eles descobriram os bichinhos, eles achavam que as pessoas só adoeciam por conta dos micro-organismos. Então, por isso que essa teoria é chamada de unicausalidade, que as pessoas agora só adoeciam por conta de micro-organismos. A gente sabe que não é só por isso, a gente vai ver, né? E essa teoria é que toda doença que existia tinha um agente biológico por trás, ou um vírus, ou uma bactéria, ou um fungo, tá? E aqui também, né, foi a era dos antibióticos. John Snow, né, pelos seus dados
epidemiológicos, né? O que são dados epidemiológicos? Observação, é o empirismo, né? Igual Hipócrates fez, observação, sintomas, né? Os dias de sintomas que aquela pessoa apresentou, com que ela teve contato, o que ajudou ela a melhorar, né? E o que fazer para quebrar essa cadeia de transmissão. Então, John Snow, né? Ele observou em relação ao cólera, né? Porque ainda estamos falando nas estruturas da cidade, né? Que nem tudo ainda tá, os esgotos nem tudo tá bonitinho, meados do século XIX ainda, né? Então, ele fez o seu estudo em números, tá? Observando, anotando e vendo que podia ser quebrado, né? E aqui também da unicausalidade, depois que se descobriu os micro-organismos, também eles foram tentando remédios para curar a causa, né? A primeiro antibiótico foi a penicilina, utilizada até hoje, né? Muito eficaz para bactérias. Vírus, a gente tem alguns antirretrovirais para as doenças, né? Mas assim, os remédios mais eficazes, por enquanto, são os que combatem bactérias. Fungos e vírus, né? A gente ainda não é tão eficaz assim. E algumas bactérias viraram superbactérias também, que não morrem com qualquer antibiótico, né? Aí depois a gente entra na teoria dos fatores etiológicos, né? Que é o que a gente tem de mais novo, é o que a gente segue, né? Por quê? Vai se desprender do adoecimento de um indivíduo só, tendo a visão coletiva, tá? Por quê? Quando várias pessoas adoecem com os mesmos sintomas, né, individuais, Covid, por exemplo, de novo, tá? Tosse, dor de garganta, tá? Então, a gente sabe que a gente tá numa epidemia, uma pandemia, né? Então, a gente pode falar que é o Covid. Porém, a gente tem que ter uma visão coletiva também, né? Mas será que nesse caso é Covid? Entra como suspeita de Covid, tá? Mas se ele apresenta algum outro sintoma que não seja, né? Então, vai se desprender assim de teoria individual para ter-se uma visão coletiva, né? Porque as pessoas adoecem não só por micro-organismos, a gente vai ver que depende do agente etiológico também, tá? Os agentes etiológicos, eles se dividem em biológicos, que a gente já viu, que são os micro-organismos, vírus, bactérias e fungos. Genéticos, tá? Por quê? Tem pessoas que têm doenças genéticas, tá? Uma anemia falciforme, que eu ainda vou ver com vocês, tá? Que eu não esqueci das patologias hematológicas, ok? Que são fatores genéticos que aquela pessoa vai adoecer, mas não é por conta de micro-organismo nem fatores externos, e sim genético. A hemácia dela não é redondinha, bonitinha. Então, vai causar certos sintomas e a pessoa vai adoecer, tá? Fator etiológico químicos, tá? Se ela não se alimenta direito ou se ela alimenta muito, tá? Quando a pessoa ela não se alimenta bem ou quando ela tem obesidade, né? A desnutrição e a obesidade vai levar ela a adoecer, ok? Drogas que ela usa também vai levar a um adoecimento,
tá? Então é um fator etiológico químico, certo? Fator etiológico físico, como radiação, se a pessoa trabalha com radiação, ela pode ter um câncer. Atrito, né? Se ela tem um serviço que ela mexe com máquinas que podem machucá-la, tá? Colisão de veículos, ou seja, traumas, tá? A pessoa pode adoecer por fatores físicos, psíquicos e sociais, né? A interação entre o meio faz com que também a gente adoeça psicologicamente, tá? Um deles é o estresse, faz com que a gente adoeça muito, ok? Então a gente viu que não era uma única causa, né? Os fatores etiológicos estão aí e não depende somente de micro-organismos, né? Hellenkoch, em 1882, ele traz que, primeiro, o agente tem que ocorrer em todos os casos da doença em questão sob circunstâncias que podem dar uma explicação satisfatória para as alterações patológicas no hospedeiro. Isso aqui é quando a gente tem que a gente observa, né, pra gente ver se as pessoas têm sintomas, sinais e sintomas comuns, aí vai ser, né, de um agente biológico, tá? Agora, se alguma coisa ali é diferente, então a gente tem que pensar de outra maneira. Segundo, não ocorrem outras doenças como agente fortuito ou não patogênico, tá? E terceiro, após ter sido isolado do organismo e crescido em meio de cultura, ele é capaz de induzir a uma doença novamente. Hellenkoch traz isso para quê? Para a gente ter o princípio da epidemia, tá? Para a gente saber se estamos lidando com epidemia, né? Com um micro-organismo patógeno que vai causar doença em larga escala, ou é algum fator ligado à etiologia, tá? Ou se é fator etiológico, fator inerente à pessoa. Para que eu tenha uma epidemia, eu tenho que seguir esses 3 passos, tá? Por quê? Se eu conseguir isolar o micro-organismo, crescer ele no meio de cultura que ele cresça, e quando ele estiver bem, conseguir entrar no outro organismo e causar doença, é um patógeno, tá?